Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 24. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite com os irmãos para receber das bênçãos de Deus. E Deus tem uma palavra para você e para mim nesta noite aqui. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 24. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi através desses versículos a qual eu mencionei, aonde o apóstolo Paulo fala de um atleta e também fala de um lutador. Ele fala de um atleta que se prepara para a sua corrida, aleluia, e ele se prepara de tal forma, aleluia, que ele se abstém de várias coisas, para ele estar bem, para ele receber uma coroa, para que ele venha chegar em primeiro lugar e receber uma coroa, um prêmio, uma coroa de ouro, aleluia. Mas nós vimos aqui que o apóstolo Paulo nos mostra que um corredor, só um só, vai levar uma coroa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ele fala também de um lutador que também se prepara o seu corpo, o seu físico, para também vencer uma batalha, uma luta para também receber de forma uma coroa, que só uma pessoa vai receber. E essa coroa é uma coroa de ouro, uma medalha, aleluia. Mas eu e você, o apóstolo Paulo nos mostra que é diferente, aleluia, que aqui nós percebemos que todo aquele que perseverar, todo aquele que continuar firme, aleluia, não vai ter o primeiro, não vai ter o segundo, não vai ser terceiro lugar. Todos aqueles que permanecer fiel, aleluia, na presença do Senhor, vai receber uma coroa de glória lá na vida eterna com o Mestre Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Se você vê um lutador treinando, ele vai estar dando murros no ar. Ele vai estar dando murros no ar. Se estiver lutando com seu adversário, ele vai dar um murro, aleluia. E ele, de repente, seu adversário vai se esquivar e ele vai estar dando murros no ar, aleluia. Mas o apóstolo Paulo, pois eu assim como não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo no meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele quis dizer nesta noite para mim e para você, aleluia, ele não fica dando murros no ar, mas sim o desejo seu da sua carne, ele esmurra, aleluia, aquilo que ele queria fazer ele não faz, aleluia. Tantas coisas que o nosso adversário tem nos oferecido que aparentemente parece ser bom, mas não é. E o apóstolo Paulo diz que como um lutador esmurra no ar, ele esmurra no seu corpo, aquilo que ele quer fazer ele não faz. O que eu quero fazer são tantas oferendas para que eu venha fazer, aleluia, mas eu tento evitá-lo, eu faço de tudo para não fazer. Eu peço para o Senhor, me dá sabedoria do alto céu. Você tem que pedir sabedoria
sabedoria é temer ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler mais um versículo, aleluia, que está em Lucas, para nós já terminarmos o que Deus quer falar conosco através desta palavra. Lucas capítulo 9 e o versículo de número 23. Eu vou estar lendo aqui, irmãos. Você sabe que o Espírito de Deus está aqui no nosso meio, operando maravilhas. Eu abri a palavra ali, estava de cabeça baixa, olhando para esta mensagem. De repente o irmão fez assim: traz uma palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus usa quem quer, e Ele faz como quer. Pode ser uma palavra simples, mas Deus está falando forte ao nosso meio. Lucas capítulo de número 9 e o versículo de número 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Entenderam, irmãos? Aleluia. O mundo oferece tantas coisas para mim e para você. Aleluia. Mas nós não devemos dar ouvido, ou olhar, ou atentar para as coisas deste mundo. Aleluia. Nós temos que perder a nossa vida, e assim nós acharemos e estaremos com o Mestre Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus.